28, 28. A partir de agora, vocês estão sendo gravados. Tudo que vocês disserem será usado contra vocês no tribunal, certo? Bom dia a todos que estão em sala de aula e também em casa, no Google Meet. Depois de tanto tempo, nós aqui de novo, tá certo? O último ano de vocês no Colégio Acalanto, ou não, sem perder alguma aposta, mas é sério. Ainda bem que é o novo normal. Então, assim, o professor não foi feito para dar aula sem contato, não. Eu não sou o Felipe Neto da vida, mas não queria. Só o dinheiro, claro. Não foi besteira, não. Mas eu não consigo. Eu gosto da interação. Eu gosto que não pode ter contato. Mas, assim, pelo menos o contato verbal com vocês. Gente que está em casa, qualquer dúvida, me interrompa. Morena, seja bem-vinda. Bom dia, viu, amor? Então, qualquer dúvida, fala. Eu vou tentar explicar para vocês aqui o que é a Guerra Fria, o que foi o período da Guerra Fria. Eu acho que vai ficar fácil, porque vocês já viram isso em geografia o ano passado. Não é isso? Não é isso? Vocês viram, né? Em casa também participa. Aí complica. Mas a gente vai tentar lembrar. Tá certo? Então, vamos lá. Quem está em casa, um sim. Está ouvindo direito? Tamo. Beleza. Dá pra ouvir legal. Beleza. Vamos lá. O período denominado Guerra Fria, isso foi falado na aula de segunda-feira passada. O período que ficou conhecido como Guerra Fria é um período da história mundial, não só na história mundial, que literalmente o mundo quase que virou uma bola incandescente devido a armas nucleares. Quase que o mundo ia sendo incinerado devido a armas nucleares. Esse período ele começa com o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, duas potências, elas vamos dizer assim, se tornaram notórias. Duas potências, elas se destacaram. Estados Unidos da América, defensores do capitalismo, e a URSS, defensores do comunismo. Então, literalmente, após a Segunda Guerra Mundial, essas duas potências disputaram, tá certo? Literalmente o mundo. É o que nós chamamos de mundo bipolarizado. O mundo em dois polos. Do lado que tinha o capitalismo, defendido pelos Estados Unidos. Do outro lado que tinha o socialismo, o comunismo, defendido pela URSS. Por que esse nome Guerra Fria? Quem sabe dizer? Assim, chuta. Não. Em casa, por que desse nome Guerra Fria? Porque não houve conflito bélico. Não houve conflito bélico. Só houve diálogo, entre aspas. Não houve conflito bélico. Se eu disser que houve... Se eu disser que houve... Diálogo entre aspas. Se eu disser que houve conflito bélico. Houve conflito bélico. Mas não houve, você acertou em partes. Houve muitos conflitos bélicos. Houveram muitos conflitos bélicos. Mas, 28, mas não entre elas. Depois de entender, houveram muitos conflitos bélicos, mas não entre elas. Elas influenciaram, não houve conflito bélico direto entre elas. Tá certo? Não houve conflito bélico direto entre essas potências. Porém, por exemplo, quando o comunismo começou a se espalhar pelo Vietnã, como o comunismo começou a se espalhar pelo Vietnã, que é nossa aula de hoje? Estados Unidos chegou lá e não, chega, comunismo aqui não. Aí houve a guerra do Vietnã entre os Estados Unidos e o Vietnã.
Não é um conflito bélico? É, mas não é entre o URSS diretamente e os Estados Unidos diretamente. E sim suas áreas de influências. Deu para entender, João? João? Deu, entendi. Então, não houve conflito bélico direto entre elas. Vamos ver. O que acontece com a Guerra Fria? É literalmente um período. Bom dia, Pablo. É um período da história mundial. Bom dia. É um período da história mundial que tanto os Estados Unidos e a URSS, elas, vamos dizer assim, disputaram suas áreas de influências através, como o João falou, através de diálogos entre aspas, através de corrida armamentista, através da corrida espacial. A gente estudou segunda-feira, nós estudamos segunda-feira, que o primeiro homem vamos dizer assim, a sair da órbita da Terra foi um russo. Foi? Não. O primeiro homem a sair da órbita da Terra foi um russo, Yuri Gagarin. É dele a frase, a Terra é azul. Aí, o que acontece? Estados Unidos perdeu o primeiro satélite, então, o primeiro satélite, satélite artificial que mandou foi a URSS. O primeiro homem no espaço, quem mandou a URSS aos Estados Unidos. Espera aí, nós temos que ganhar alguma coisa. E o que os Estados Unidos apostou? A ida à Lua. E o primeiro homem a pisar na Lua é um americano chamado Neil Armstrong. Tá certo? É dele a frase. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. É dele essa frase. Para muitos, não sei se vocês lembram, não sei se vocês chegaram a visitar o ano passado a Feira de Conhecimentos. Na Feira de Conhecimentos aqui. A turma de Jéssica. Jéssica falou sobre os 50 anos do homem ter chegado à Lua, do ano passado. Lembra, Fábio? Pronto. Você acredita que algumas pessoas dizem que é... Não, quem ganhou foi Carinho. Quem ganhou foi Carinho. Por que, Caio? Não entendi. Tem muita gente que acha que tudo é montagem. Não passa de... Muita gente acha que é montagem. Assim, por que acham que é montagem? Por exemplo, no espaço é vácuo. O que é vácuo? A ausência do ar. Não tem o ar. Não tem um ar. É vácuo. Aí o que acontece? Quando botaram a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira tremulou. A bandeira mexeu. Aí como é vácuo se a bandeira mexeu? Também a cara. O cara sacudindo complica, não. Ela estava fixada. Ela estava fixada. Algumas pessoas falam que tem ausência de estrela. Outras pessoas falam que a única fonte de iluminação é o Sol. Aí tinha várias sombras. Está entendendo? Por exemplo, como se você estivesse num estádio de futebol, num centro, e você não tem os refletores, aí você tem várias sombras. É como se você tivesse vários refletores te iluminando. Então, isso aí é teoria da conspiração. São pessoas que não acreditam que o homem teve a capacidade de ir à Lua na Apollo 11. Então, Neil Armstrong foi o primeiro, mas outros homens pisaram no solo lunar. Buzz Aldrin. Oi? É Buzz Aldrin o nome do outro. Foram 3 que foram na Apollo 11. Eu não sei o nome dos 3, não. Eu não me lembro o nome dos 3, não. Mas, assim, foram 3 que pisaram no solo lunar. Aí, pronto. Se vocês tiverem condições de assistir um filme sobre a Guerra do Vietnã, tem um filme que, para mim, ele é maravilhoso. Esse filme é muito bom. O nome do filme é Fomos Heróis.
O nome do filme é Fomos Heróis. Esse filme é muito massa. Fala sobre a Guerra do Vietnã. Fala sobre a Guerra do Vietnã. Então, ontem esse filme, na minha biblioteca pirata, tem isso. Não conte para ninguém. Mas, assim, são filmes que é difícil você achar por aí. Mas, assim, eu só pesquisando mesmo. Como na internet tudo tem, eu acho que tem na internet, Fomos Heróis. Para mim é um dos melhores filmes. E fala sobre a Guerra do Vietnã. Fala sobre a Guerra do Vietnã. Como você fala assim, o Toy tem, deve ter. Quando você fala sobre a Guerra Fria, não houve conflito entre os Estados Unidos e a URSS, não é bem assim. Houve, mas não houve conflito direto entre eles. Não houve conflito direto entre eles, tá certo? Eu vou pedir para vocês abrirem na página 28. Eu vou aqui espelhar para vocês. Eu vou pedir para vocês pararem de escrever, porque eu não vou conseguir. Bom dia, Luísa. Seja muito bem-vinda. Oi? Oi? Não estou entendendo. Entendeu? Não entendi ainda não. Eu tô Diga. falando que qualquer coisa eu saio da chamada é porque eu tô doente. Sei. Eu só pra não perder a aula. Tá bom. Quem é? Quem é? Heloísa. Ah, tá. Olha. Oh, meu Deus do céu. Tá certo, Luiz. Melhor para você. Gente, vocês estão vendo aí o livro? Agora tem que falar, que eu não estou conseguindo ver vocês não. Vocês estão conseguindo ver? Oi? Tá aparecendo no Google. Tá aparecendo no Google, é? Tá aparecendo aí para vocês não? Não. Não, tá aparecendo no Google mesmo. Oi. E agora? Continua a mesma coisa. Tá aparecendo? Agora sim. Agora sim. Porque eu vi vocês. Beleza. Vamos lá. Página 28. Eu vou pedir para vocês adiantarem logo para casa. O restante do exercício todinho. Pode colocar para casa. Adianta logo aí. São 3 páginas apenas, parece. Deixa eu vir aqui. Bom dia, Samara. Quais páginas eu vou dizer agora? Coloca aí. São 4 páginas ao todo. São 3 páginas. Tem uma parte que é pop, arte pop. Não, são 4 páginas.
É até o final. Vai. Isso. Sim. É, essa mesmo. 4 páginas. Eu disse 4 páginas. Georgie, Oi. é até o final desse capítulo, né? É até o final desse capítulo. Só que um é pessoal. São 5, né? É só que um é pessoal. Deixa eu mostrar para vocês exatamente. Aí vocês vão ver direitinho o que eu estou falando. Vamos lá. O que fica para casa? O que fica para casa? Eu gostaria que vocês fizessem em casa. Sério. Porque a outra é pessoal. Eu não podia fazer em sala de aula. É fácil. Página 34. Fica para casa. Melhor assim. Página 34. Aí na próxima aula eu corrijo. Certo? Agora é fácil. Página 34. 35. 36 e 37. Eu gostaria que vocês fizessem. Tá certo? Porque essa pop art, ela é pessoal. Tu tá entendendo? Não é uma questão que eu vou corrigir. Que ela é pessoal. Não é que eu vou corrigir do tipo assim. O que vale é a sua opinião. O que importa, o que eu vou corrigir mesmo é a página 34, 35, 36 e 37. Bom dia, Adriele. Alguma dúvida em casa? Alguma dúvida em casa das páginas? Não, nenhum. São 4 páginas. Aí você assim, mas George, tem outra. A outra é pessoal. Você vai ter que fazer, claro. Mas eu não vou estar aqui lançando uma atividade de correção. Porque são respostas pessoais. Tá certo? Por exemplo, abram aí na página... Não. Que eu me lembro, não. Só se chegou com algum... Tá aí, ó. Abram aí na página 36. Abram aí na página 36. A primeira questão é de marcar X. A primeira questão da página 36 é uma marcar X. Você não precisa nem ler a pergunta toda. Só o finalzinho. O período citado no texto é conhecido como por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve. Qual a resposta certa? Em casa também. Letra E, letra E. Espera um pouquinho, deixa a gente ler. A gente vai trabalhar com... Excluindo. Letra A. Corrida armamentista. Pode ser? Pode. Entre as potências imperialistas europeias? Não. É entre Estados Unidos. Europeia, só Europa. Já não é a partir daí. E outra coisa também. Primeira Guerra Mundial. Não é a Primeira Guerra Mundial. É a partir de quê? Segunda Guerra Mundial. Letra B. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Não existe isso. Sul e norte, não. Tá certo? Então, não tem nada a ver, não. Choque ideológico pode ser. Ideológico entre a Alemanha nazista, nazismo já não existe, não. E é a partir da Segunda Guerra Mundial, 1945. Já não é. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, China, Japão? Não. A resposta certa é difícil. Não.
não é difícil. Então, dá para responder. A maioria dessas questões, ela é de marcar X. Ó, tem um ou outro, parece que é só o 7º, 8º. Vocês vão escrever. O restante é tudo marcar X. Então, vai dar para desenrolar direitinho. Então, é muita página? Não. Tá aí, a atividade mais difícil? Eu acho que é mais difícil. Por isso que eu gosto de fazer dela. Vou ter que dar um jeitinho nisso aqui para poder explicar direito para vocês, que vai ser difícil. Essa questão de rede de palavras. Essa rede de palavras vai dar trabalho. Essa rede de palavras vai dar trabalho. Que é as duas primeiras perguntas. As duas primeiras páginas. 34 e 35. Vai dar trabalho. Mas o restante vai ser simples. Beleza? Alguma dúvida aqui está em casa? Nenhuma, Jorge. Nenhuma? Tá. Nenhuma. Eu sei que você joga no Free Fire aí. Tudo bom, né? Aí que tô não. Vamos lá. Vamos falar sobre a Guerra do Vietnã? Vocês sabiam que a Guerra do Vietnã foi uma das poucas batalhas que os Estados Unidos perdeu? A Guerra do Vietnã foi uma das pouquíssimas batalhas, as guerras que os Estados Unidos perdeu. Por que os Estados Unidos eles perderam essa guerra? Devido a um principal fator. Aí vão dizer, Jorge, a logística era muito longe. Não. Jorge, não conhecia o terreno. Não. Sabe por quê? Eles não tiveram apoio interno. Foi uma guerra em que os Estados Unidos não teve apoio interno. Não teve apoio da sua população. Vocês assistiram... Porque vocês não assistem filme. Vocês assistiram um filme com Tom Cruise chamado... o nome desse filme aí... Nascido em 4 de julho. Nascido em 4 de julho é essa parte. Representa muito bem isso. A falta de apoio interno que os Estados Unidos não teve nesse caso, né? Eles não tiveram apoio interno. Então, porque naquela época houve um movimento nos Estados Unidos, surgiu um movimento muito forte nos Estados Unidos, que é aquele movimento hippie. Já ouviram falar do movimento hippie? Já viram dos hippies? Vocês já, meninas principalmente, já compraram na praia, como você compra porco de galinha? Já compraram aquelas pulseirinhas, aquele negócio, já fizeram aquelas tranças, botaram aqueles dreadzinhos. A maioria da galera são hippies. Nos Estados Unidos, começou a se desenvolver, nesse mesmo período, um movimento hippie. Era um movimento que tinha o slogan, faça amor, mas não faça guerra. Para vocês terem uma ideia. Então, esse movimento era muito forte. Os jovens norte-americanos naquele período estavam muito... Givanildo. Os jovens norte-americanos naquela época estavam tudo voltados para engajar nesse movimento. Então, são filmes que eu gostaria muito que vocês assistissem. Tipo, Nascido em 4 de julho. Ele é chato, Nascido em 4 de julho. Eu acho ele chato. Porque ele não fala sobre a Guerra do Vietnã. E sim fala sobre um jovem que foi para a Guerra do Vietnã e perde o movimento das pernas. Então, ele se engaja nesse movimento hippie, tudinho, contra a Guerra do Vietnã. É um filme que tem uma visão voltada principalmente para o período da guerra, não na guerra, não no Vietnã, e sim dentro do próprio Estados Unidos. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Nenhuma. Vamos lá, deixa eu ler essa parte aqui, para a gente adiantar. Vietnã. O território do Vietnã, em 1954, foi também dividido em 2 áreas. O norte instalou-se o governo socialista, muito parecido com a Coreia. E ao sul, o governo capitalista. As 2 regiões deveriam ser unidas por meio de uma eleição. Porém, a intervenção norte-americana, temendo, veja,
temendo o avanço socialista soviético, impediu que essas eleições fossem realizadas. A situação gerou uma guerra civil e, em 1965, os Estados Unidos enviaram cerca de 2 milhões de soldados ao Vietnã e declarou guerra a essa região. A violência da guerra se agravou com o uso de armas químicas de origem norte-americana e o conflito só terminou em 1975, com a vitória do Vietnã do Norte. As duas regiões foram, então, unificadas e o país passou a chamar-se República Socialista do Vietnã e foi incorporado ao bloco socialista. Para vocês terem uma ideia, foi uma das únicas guerras que os Estados Unidos perdeu. Como eu falei, principalmente por falta de apoio interno. Tem inúmeros filmes falando sobre essa guerra. Que fala, por exemplo, um dos mais célebres de todos, Platoon, fala sobre a guerra do Vietnã. Não sei se tem 1 ou 2 filmes de Platoon, mas assim, fala muito sobre essa guerra. Fomos Heróis, que fala sobre a guerra do Vietnã. E inúmeros outros filmes que falam sobre esse período. Tem uma cena, vocês em casa podem pesquisar, e essa cena gerou a menina nessa cena. A menina dessa cena, ela é viva até os dias de hoje. Como o Leo falou, que os Estados Unidos começou a lançar armas químicas, ele começou a bombardear com bombas de napalm. Os Estados Unidos começou a bombardear o Vietnã com bombas de napalm. Napalm é um tipo de combustível pior do que a gasolina. O napalm é um combustível pior do que a gasolina. Oi? É basicamente como se fosse gasolina de avião. Mas assim, ele não é. Tem outra. Quando essa bomba toca no solo, ela explode e pega fogo. Aí cai no vilarejo. Vocês em casa podem ver. Deixa eu pegar aqui uma aba. Não sei se vai conseguir. Eu vou conseguir. E ela tocou no vilarejo e pegou, assim, incendiou as casas. Aí passa uma menina com o corpo todo incendiado, todo queimado. Ela correndo, chorando, ela correndo nua, completamente nua. Eu acho que ela deveria ter uns 5, 6, 7 anos no máximo. Ela sai correndo, chorando, nua. A pele dela sai assim, ó. A pele dela sai do corpo. Vocês já viram uma pele queimada? Já viram uma pele queimada? Agora queimadura de terceiro grau, vocês já viram? A pele sai, parece um chiclete saindo. Ela chorando, Você tem correndo. uma facilidade do caramba, né, Jorge? Aí por essas outras coisas, aí essa fotografia, ela rodou o mundo. Tipo, a menina chorando, com o corpo todo queimado, devido a armas químicas utilizadas por quem? Dos Estados Unidos. Aí quando essa foto bateu nos Estados Unidos, meu amigo, a turma começou a criticar a guerra. Começaram a criticar a guerra. E, lembrando, essa guerra, a Guerra Fria, é literalmente os dois países lutando, feito uma quebra de braço, para ser a política hegemônica do mundo. Literalmente, os dois países, no caso, Estados Unidos e a URSS, elas travando uma queda de braço para quem controlava o mundo. E cada um lançava, vamos dizer assim, mãos de suas táticas. Por exemplo, mesmo, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eram uma disputa muito ferrenha durante a Guerra Fria. Literalmente, eles queriam ter os melhores esportistas, atletas, nos Jogos Olímpicos. Até os Jogos Olímpicos tiveram disputas da Guerra Fria. E lembrando que não é a Rússia hoje, não. Na época, a URSS. Era o maior. Se a Rússia hoje é o maior país do planeta, e só a Rússia, naquela época, era um bloco socialista, composto, sei lá, de 13, 14 países. É um bloco que vai desde a Europa
oriental, já puxando para a Europa Ocidental, já puxando já também para o Oriente Médio. Para vocês terem uma ideia, se vocês podem fazer uma pesquisa em casa, vamos chegar em casa, todos os países que têm estão pertenciam ao RSS na época. Afeganistão, já ouviram falar de um país chamado Uzbequistão? Não. Já. Já. Então, todos os países. Cazaquistão. Então, para vocês terem uma ideia, todos esses países que hoje é o Oriente Médio, também era o RSS. Era um bloco, era uma superpotência. Se hoje a Rússia... Bom dia, Yasmin. Se hoje é uma superpotência, quanto mais naquela época. Tá certo? Agora, o que mais nos interessa é... Eu sei que vocês estão com sono, muito tempo sem sala de aula, cheio de dormindo aqui, em casa principalmente. Né? Eu estou sabendo história que deixa na aula lá e dorme. E é? Tá certo. É bom. Eu estou tendo aqui uma acusação grave, feita por um colega de vocês, não vou dizer quem é, Gabriel. Ele disse que vocês estão dormindo, em sala de estão em casa dormindo. Ele tá achando que a gente é ele, Jorge, que fica jogando Free Fire no meio da aula, mas tá. Geralmente todo mundo fica conversando aqui. Geralmente todo mundo fica verdade. conversando aí. Interage com o professor em casa, né? Não é Então, isso. Não é? Precisamos mudar essa prática. Né, Gabriel? Então, assim, qualquer coisa, foi o Gabriel que disse. É Gabriel dos Santos que disse. Para deixar bem claro. Ele que está levantando aqui esse falso contra vocês. Eu não acredito que vocês são capazes de fazer esse tipo de coisa, não. Eu aposto. Vamos lá. Semana passada não. Segunda-feira, Edson ficou me questionando sobre o socialismo. Qual foi a pergunta, Edson? Tu lembra? Pera aí que eu vou ver aqui. Não me lembro não, mas não. Mas foi perguntando se teve algum país que era socialista e após a Guerra Fria se tornou capitalista. Edson fez essa pergunta. Se teve algum país que durante a Guerra Fria era socialista e hoje virou capitalista. Literalmente todos. Literalmente todos. Aí eu perguntei, aí eu falei, conversando com o Edson, o seguinte: socialismo é lindo, pô. O socialismo, ele é lindo, ó. Chico, fica emocionado só em falar. Ó. Porque na teoria ela é muito boa, porque querendo ou não, é o direito à igualdade e tudo mais, sendo que na prática acaba dando errado, George. Porque vai colocar isso em prática, como é que vai dar literalmente? Em um trabalho vai dar o mesmo salário a todos. Aí vai ter que ser de pouquinho em pouquinho, literalmente, e não vai ter economia suficiente para as pessoas e para o país incompleto. Aí quebra. Socialismo, na teoria, assim, a maioria de vocês, quando baterem no primeiro ano que vem, vocês vão encontrar aquele cara com a camisa de Che Guevara, aquela boina, aquela barba, falando o problema do Brasil. Aí vai ser lindo, né? Vocês, lindo, maravilhoso socialismo, agora eu sou socialista. É muito lindo, ó. Na teoria, o socialismo, ele é maravilhoso. Agora, eu não vou fazer isso com vocês, porque eu não quero reprovar vocês, não é tão difícil. Vou fazer uma aposta. Me diz um país socialista que deu certo. Não, Isso daí é ficção científica. Não existe nenhum, não. Nenhum, pai. Jorge, vai lá. Oi, quem falou?
O mais próximo de ser bom seria Cuba, né? Que não tem tantos. Todo mundo é miserável, né? É, Todo mundo miserável. É bom, Todo mundo é literalmente da mesma classe social. miserável. Exatamente. Ei, todo mundo não. Quem faz parte do governo, aí já é outra história. já é outra história. Por exemplo, Sim, Jorge, outra coisa. Na Cuba é ditadura, é? Ainda. é ditadura. É dos irmãos Castro. Agora só que não é agora não é mais Fidel, não. Era Fidel. Aí Fidel passou uns 30, 40 anos na frente do Canadá. 30 a 40 anos na frente do governo. Aí o irmão dele, Raul, assumiu e agora é outro que assume. Não é eleição, não. Eles escolhem alguém para assumir. Sim. Aí Cuba é ditadura, Pedro falou assim, não, a Cuba faz um sucesso. Aí citaram vocês aí, também citaram. A Cuba é um sucesso. Sucesso de pobreza. Ah, tá. Se Cuba fosse tão maravilhoso, por que os cubanos saem fugir para os Estados Unidos? Por quê? Porque nos Estados Unidos eles encontram uma vida melhor do que eles têm na Cuba. Não, mas Cuba não é tão bom. Quando ele chegar ao presidente lá, Cuba é tão bom. Cuba não é tão bom. Cuba deve ser bom para quem tá de fora, mas para quem tá de dentro é diferente. É assim. Nem pra quem tá de fora é bonito, porque já sabe que a vida lá é miserável, vai querer ir pra lá pra quê? E principalmente, eu vou terminando agora, tá certo? Estou despedindo com vocês. E principalmente, sabe para quem? O que dá raiva é pessoas que apoiam esse regime sem saber o mal que esse regime faz. Ou, tem dois motivos. Tem dois tipos de pessoas. Um, apoia sem saber. Eu apoio socialismo, mas eu não sei o que é socialismo. Eu não sei o mal que esse regime faz. Outra coisa, eu apoio sabendo. Aí é macaratismo. Por exemplo, se uma pessoa é homossexual e bota uma... É o que, Gabriel? Se uma pessoa é homossexual, aí anda com camisa de Che Guevara. É uma pessoa que não sabe de história. Mas eu acho que Oxe, é uma pessoa que não sabe de história. Porque Che Guevara matava homossexuais. Che Guevara criou campos de concentração, não. Campos de trabalho forçado para as pessoas se... Quem era... Deixar de ir. Dá para entender? Vê que loucura. Então você não sabe de história. Ah, não é mentira, Jorge. Tá bom, é mentira. É mentira, tá certo. Ó, tô indo embora. Até a próxima aula. Até, Jorge. Oxe, Aqui eu acho que vai... Até. É só uma aula hoje, só uma aula. Hoje é só... Ainda falta 6 minutos, Jorge. Não, mas porque tem que haver a troca, né, Nego? Ah, é verdade. Né? Beleza? Neste momento aqui, eu vou parar a gravação. Estou interrompendo a gravação. Tchau, 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 tchau.